queridos irmãos, hoje vim trazer-vos esta reflexão feita há algum tempo sobre o perdão. E aquilo que senti é que há uma força enorme no perdão, há uma energia enorme que nos toma quando somos capazes de perdoar. E eu acho que fiquei com esta vontade de partilhar convosco, uma vez que perdoar é fácil ou difícil. Então, vamos ver se todos ficamos mais capazes de compreender o que é o perdão e de o exercer, de o praticar, de o trazer para a nossa vida. E que Jesus nos ajude nesta tarefa. Perdoar e ser perdoado é algo que todos necessitamos, mas que nos é muito difícil fazer. Quer seja pedir perdão pelo que fazemos mal, quer seja perdoar o que os outros não fazem bem. Vamos tentar refletir sobre o perdão a partir das orientações que Jesus nos deixou, lembrando que o exemplo máximo de compreensão e amor por nós, Ele o deixou precisamente no dia em que nós o levámos ao Calvário para ser crucificado, quando disse, rogando por nós de coração contrito, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No fundo, Jesus, Ele tinha perdoado. Então, quando falamos de perdão, nós subentendemos que há um ofensor e um ofendido, ligados por um acontecimento lesivo e doloroso, uma ofensa física ou moral, com que um feriu, prejudicou ou fez sofrer o outro, e em que a vítima deve responder ao ofensor com o perdão, em vez de fazer aquilo que é mais habitual, em vez de se vingar fazendo igual, ou ficar alimentando a mágoa, a raiva e o desejo de vingança, isto é, como nós dizemos tantas vezes, vou-te pagar na mesma moeda, não é? Sabemos que reagir do mesmo modo, responder com outra ofensa, é o mais comum acontecer, porque nos é mais fácil reagir por um impulso, fazer ao outro tal como nos foi feito, sem darmos conta que ao agirmos de igual modo, nos tornamos iguais ao ofensor. Tornamo-nos nós ofensores, não é assim? Cometendo o mesmo ato, como se ele fosse aceitável em nós e não aceitando no outro. E possamos fazer ao outro aquilo que não gostamos que nos façam a nós. Quantas vezes nós não reagimos, mas ficamos a guardar a mágoa, o ressentimento no nosso coração, como se eles fossem joias preciosas, porque o nosso coração é uma arca preciosa, não é? É uma caixinha preciosa, é a caixinha que tem o ritmo da nossa vida e nós guardamos lá isso, o ressentimento, a mágoa, sem perceber que são sentimentos tóxicos que nos envenenam o ser. Cabe aqui lembrar algo muito profundo que Jesus disse sobre o assunto em Mateus 5, 38 a 41, orientando o nosso procedimento. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mas nós fomos ouvindo dizer ao longo da vida que quem não se sente não é filho de boa gente. E que é preciso responder à altura do mal que nos foi feito. No entanto, Jesus diz claramente que não devemos resistir, não devemos enfrentar ou confrontar os ofensores com os mesmos atos com que eles nos ofendem. Antes devemos mostrar uma outra face de nos comportarmos. Devemos permanecer calmos perante a sua ira, compreensivos perante a sua agressividade, pacientes
em face da sua perturbação, dando um exemplo de ação diferente, mantendo a segurança e a firmeza de atitudes, com a certeza da eficácia de assim agir, porque no meio da perturbação, se nós respondermos de forma igual, vamos aumentá-la, e nós queremos anular essa perturbação. Portanto, não devemos colocar achas na fogueira, mas água na fervura. Perante aquilo que entendemos como um erro, então, ou uma falta alheia, seja para connosco ou seja para com outrem, busquemos perceber a causa daquele comportamento que nós catalogamos como negativo. Muitas vezes, nós podemos não julgar devidamente, mas esse é outro assunto. Todo o comportamento tem uma causa e todo o comportamento tem um objetivo. E se nós considerarmos que não há casos naquilo que nos acontece ou naquilo que acontece, tudo está sujeito à lei de causa e efeito. Portanto, devemos tentar compreender o propósito daquilo que estamos a ver ou a viver. Se as atitudes negativas que nós assistirmos são filhas da ignorância e do desconhecimento, porque também pode acontecer, por certo, nós podemos elucidar sobre o que é mais correto. Se não conseguirmos atuar, porque também pode acontecer, não pudermos corrigir e orientar por falta de aceitação do outro, muitas vezes não está capaz, uma pessoa perturbada não está capaz de ouvir, por incapacidade nossa, porque também podemos não saber atuar, busquemos ajuda em outrem, oremos e tenhamos a certeza que a vida ensina. Muitas vezes o ser ainda não está preparado, ainda não tem como aprender, mas a vida ensina e o que erra hoje, amanhã agirá com correção, tal como acontece connosco. Quem é que não tem consciência plena de tantas coisas em que já errou e se vai esforçando por fazer melhor? Se os comportamentos inadequados visam atacar a nós ou a alguém, lembremos que tudo o que vem até nós é aquilo que necessitamos para aprender algo. É uma coisa que nós temos muita dificuldade, mas tudo o que está perante nós é aquilo que necessitamos para aprender algo. Às vezes até ficar calado, paciente e a exercer aquelas competências e capacidades ou virtudes que nós todos sabemos que precisamos. É preciso corrigir alguma coisa em nós, no fundo é a colheita que semeamos. Principalmente, tenhamos consciência de que a justiça divina não se engana. E se algumas coisas que nos acontecem não são justas, claro, que há muita coisa que não é justa, as coisas podem não ser justas, mas nós não somos injustiçados, não há engano. Nós somos carenciados de nos acertar com o passado e de aprender a agir corretamente para termos um melhor futuro. Porque tudo o que vem até nós é sempre nesse sentido, de aprender para viver melhor. Então, nós todos aqui possuímos mais ou menos a noção das nossas imperfeições, as que temos hoje. E sabemos que percorremos já um longo caminho evolutivo. Como é que teríamos sido no passado? A quantas pessoas magoámos, prejudicámos, fizemos sofrer e chorar? Quantas ações vis que hoje apontamos como tal aos outros, nós praticamos? Quantas vezes traímos, roubámos, matámos, maltratámos? Se nós todos tivermos consciência deste percurso evolutivo, deste longo percurso evolutivo, desde a simplicidade e da ignorância com que Deus nos criou a caminho da perfeição, nós devemos ter a humildade de nos conhecer, aceitar e amar tal como somos e fazer o mesmo em relação ao nosso próximo, aquele que vai conosco no caminho. Porque todos nós temos pecados, entre aspas, todos nós temos deslizes, enganos, desacertos para serem perdoados. Todos carecemos do perdão de alguém para as nossas ações negativas e todos precisamos de nos perdoar a nós próprios. Compreendendo melhor quem somos e o esforço que fazemos para melhorar, nós vamos apreciando as oportunidades que nos são dadas ao longo da vida e vamos
assim entendendo melhor que os outros são iguais a nós e vamos agir com eles como gostamos que eles agissem connosco. E perante aquilo a que chamamos ofensa, nós vamos abandonar a justiça ditada pelo ódio e pelo rancor. Não é justiça, é vingança, não é assim? Muitas vezes o que fazemos, perseguição e vingança. E façamos como Jesus nos ensinou. Usemos a justiça da compreensão das dificuldades ou das razões do ofensor, da aceitação da situação que passamos como uma lição e oportunidade com algo que para nos ensinar, e do perdão, conscientes de que perdoar, dar de nós o perdão, é propiciador de paz e saúde emocional, é libertador para o coração que se livra de pesos densos, mágoas negativas, ressentimentos e rancores. Mas este perdão, este sentimento, não isenta o ofensor das responsabilidades pelos seus atos. Então, temos nas palavras e exemplos de Jesus orientação perfeita para guiar o nosso procedimento, quando defrontados com comportamentos erróneos dos nossos semelhantes que nos atinjam a nós, a outros ou às leis morais. Temos este exemplo em João 8,7, quando Jesus disse à multidão que lhe apresentava a mulher adúltera para ser apedrejada até à morte: atire-lhe a primeira pedra aquele que nunca tiver pecado. E as consciências de toda aquela gente, naquela hora, sequiosa da punição para a grave falta cometida, foram chocadas pela fala de Jesus. Mas mais do que isso, foram tocadas no mais profundo de si mesmas, pela autoridade moral e espiritual com que ele as disse e que os fez desandar dali, mudos e calados, a começar pelos mais velhos. Com certeza todos temos noção. Conhecedor da alma humana, Jesus sabia e sabe que todos erramos no caminho que percorremos da ignorância para a luz e nenhum de nós há que não precise de compreensão, aceitação e perdão. Gravando naquela hora, naqueles corações, um precioso ensinamento que nós podemos sintetizar num outro conselho, que está em Mateus 7, 1, 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Os ensinamentos de Jesus, nós ouvimos-los muitas vezes, mas custa-nos tanto interiorizar a mensagem profunda para a nossa alma. Possamos todos ir combatendo a força do instinto que nos faz reagir impulsivamente ao que nos fere, em defesa da nossa integridade física ou moral, porque é por isso que reagimos, não é? Mas que nos acorrenta ao ofensor. Ficamos vinculados, agarrados, ligados, por um vínculo energético negativo que lesa a nossa harmonia emocional, física e espiritual. Compreendamos as leis que regem tudo o que acontece e possamos usar a força do perdão. Essa força que nós só adquirimos pelo uso da inteligência e da razão, moldadas por sentimentos fraternos, pacíficos e pacificadores, força que traz à alma a libertação do que é negativo, preservando de desequilíbrios futuros. Não duvidemos, é em todas estas mazelas do nosso espírito que se geram as nossas perturbações e as nossas doenças. Lembrando que Jesus comentou isso mesmo: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Então, perdoar, perdonare, no latim tardio, significa dar no mais alto grau, no mais alto grau. Isto é, o ofendido dá o seu direito
de ficar magoado e de se sentir ofendido. Liberta-se de ser uma vítima, deixando o ofensor com a sua ação e a responsabilidade consequente. Aquele que nós chamamos o ofendido, ele liberta-se desse fardo de ser vítima. Na Wikipédia podemos ver que perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, não devemos esquecer que o agressor de hoje foi a nossa vítima ontem. Passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa, deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor, de o compreender e de desejar todo o bem, como queremos para nós. E isto realça algo que nós não lembramos, que o nosso agressor de hoje foi ofendido por nós ontem, pois ninguém nos agride ou ofende sem um motivo e sem uma causa. Ninguém vem ter connosco sem haver um motivo. Se foi vítima das nossas ofensas no passado, guardou mágoa ou ressentimento, também ele vai ter a vontade de mudar os seus sentimentos negativos por nós. No fundo, precisamos ambos de pedir perdão e ser perdoados e abandonar voluntariamente as emoções negativas, desejando o bem um ao outro. E aqui nós que nos vamos habituando a olhar e a sentir como irmãos, não é isso que todos temos que aprender a desejar uns aos outros, o bem? Então, qualquer situação ofensiva que nos vem perturbar não é uma mera coincidência, é uma pura consequência dos nossos atos. De acordo com os ensinamentos de Jesus, quando ele disse a Pedro: Pedro, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Quando algo vem ter comigo, eu já sei, algo eu fiz. A força do perdão é a liberdade de sermos condutores das nossas emoções, pela compreensão benévola e indulgente de quem somos todos nós, porque os outros não são diferentes de nós, pela aceitação da nossa condição de seres em evolução, cuja ignorância ou teimosia fazem errar, até à tomada de consciência, correção e ressarcimento. Porque há um dia em que todos tomamos consciência, nos arrependemos, nos corrigimos e temos que pagar aos nossos devedores as nossas falhas e erros para connosco e para com os outros. Então, quando nós tomamos consciência de que ferimos as leis divinas com as nossas ações, naturalmente a nossa alma fica confrangida, arrepende-se e pede perdão a Deus. Perdão esse que ansiamos nos seja dado para a harmonização da nossa alma. Por isso nós dizemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, quando oramos o Pai Nosso. Mas Jesus é sublime ao indicar que não só devemos pedir o perdão ao Pai, mas também devemos perdoar, conscientes de que seremos perdoados na medida em que perdoamos. E torna-se ainda mais evidente quando ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. No caso do perdão, que ainda nos é difícil, como em muitos outros aspectos das nossas relações uns com os outros, principalmente aqueles que na nossa vida são mais complexos e desafiadores, continuemos a consultar Jesus e a tomar as nossas decisões como Ele nos orienta. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Perdoemos, porque também precisamos de perdão. Perdoemos para sermos perdoados. Jesus falou-nos muitas vezes da sabedoria e da bondade de tudo quanto Ele nos ensinava. E o seu profundo amor por nós ficou gravado em conselhos simples, claros e profundos, que vão varando o espaço e o tempo. E se nós os seguíssemos, eles nos davam paz, alegria e gratidão sem fim.
Em Mateus 7, 24, 25, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Estava com, no fundo, já a firmeza da convicção. Então, terminando, algumas considerações finais. Nós somos cristãos, queremos seguir a Cristo, então quanto mais e melhor compreendermos quem somos, de onde vimos, para onde vamos, porque vamos juntos no caminho, porque são as nossas vidas tão diferentes umas das outras e tão interligadas umas com as outras, mais e melhor compreenderemos que o amor é a grande energia motriz que nos anima e impulsiona, e o perdão é o fruto desse amor conquistado em nós. Temos por guia e modelo Jesus, o Mestre do amor, e por roteiro para o nosso caminho, para a nossa vida, o seu Evangelho, a sua própria vida, os relatos das suas andanças, dos seus feitos, das suas lições e exemplos inesquecíveis. Se queremos ser cristãos, queremos seguir os ensinamentos e exemplos que Jesus nos deixou, já cientes de tudo o que o Mestre deixou gravado nestes arquivos do espaço e do tempo, porque não se perde jamais, ele mesmo disse, tudo passará, mas as suas palavras não passarão. Se tudo fizermos e se tentarmos este empreendimento, nós seremos criaturas mais fortes, mais firmes, mais felizes e mais fraternas. Em matéria de perdão, Jesus, que muito amou e muito perdoou, deixou aquele legado precioso, impressionante, numa hora tão atroz de sofrimento, que foi a hora derradeira da sua morte, perdoando aos algozes e pedindo perdão por eles. Então, para perdoar, é preciso termos a consciência de que somos espíritos em evolução, da simplicidade e da ignorância à perfeição para que fomos todos criados. Todos vamos aprendendo por tentativas e erros, assim podendo ferir, magoar ou prejudicar. Também ter a consciência de que as nossas ações trazem consequências. De acordo com os atos cometidos, recebemos da vida e dos outros aquilo que lhes demos. Colhemos o que semeamos. É a lei de causa e efeito, lei que rege o universo. Somos responsáveis pelos nossos atos, deles recebendo o retorno, tendo que remir os males feitos. Na vez de remir pela dor, possamos remir pelo amor. Que pagar as dívidas em que nos enliamos uns com os outros nos é obrigatório, porque senão elas nos pesam na consciência. Portanto, todos nós carecemos de perdão e necessitamos de perdoar. E o perdão é um processo. Muitas vezes não é de hoje para amanhã, mas é um processo de compreensão, aceitação e libertação de nós mesmos, dos sentimentos negativos que alimentamos. Não liberta o ofensor da responsabilidade dos seus atos, pelos quais responderá junto da sua própria consciência. Então, quais são os efeitos benéficos do perdão, para que todos os levemos mais frescos em nós? Liberta o ser que perdoa de sentimentos densos e negativos que pesam e adoecem todo o ser. Faz-nos merecedores do perdão alheio, pois é dando que se recebe e é semeando que se colhe. Torna-nos mais conscientes e compreensivos, enquanto espíritos imortais em evolução, portanto passíveis de errar, mas capazes de corrigir os erros. E melhora a nossa condição espiritual, emocional e física. Favorece a nossa evolução, ajuda-nos a viver melhor conosco e com os outros. Conosco, por certo, porque todos compreendemos que nos libertamos de um peso
duro. E com os outros também, porque seremos, por certo, também pessoas mais felizes. Então, por este tempo que pudemos aqui estar juntos todos, a nossa gratidão, e que Jesus nos abençoe com a fortaleza de perdoar e a coragem de pedir perdão.